Melitinga, bem-vindo, muito bom receber-te para conversarmos e falarmos sobre literatura, falarmos sobre sonhar. Este projeto carrega uma dose muito especial de intervenção e da estratégia de uma universidade pública, ou aquilo que se espera que seja uma intervenção estratégica de uma universidade pública. O fato de pensar em agir fora daquela parede, daquele terreno, daquele espaço da academia. Vai a outros espaços e procura partilhar e tornar acessível o conhecimento. Como é que surgiu isto? Como é que isto é uma motivação importante para a associação? Bom, esta ideia do projeto Histórias por Contar surgiu primeiro da necessidade de querer saltar dos muros da universidade e fazer ações fora, porque acreditamos que fora do espaço universitário há muito mais pessoas, há muito mais jovens, há muito mais potenciais talentos para poderem contar as histórias. Mas também surge de um problema que temos estado a notar, que é um problema de um esquecimento coletivo, um problema de não conseguirmos reter e registrar as nossas histórias. Há um deserto que estamos a construir. Parece que sim, há um deserto e há um silêncio que temos estado a construir ou a deixar-se fazer. E este projeto procura contribuir para tentar recuperar essas histórias, para tentar fazer essas histórias chegarem a muito mais pessoas. Contar histórias, preservar histórias, mas acima de tudo devolver essa consciência. Nós sempre fomos um povo de oralidade, de contar histórias, e o dever de contar essas histórias é também o dever de preservar essas mesmas histórias. Como é que o projeto, na verdade, vai acontecer? Bom, o projeto que já começou, teve o lançamento Precisamente esta quinta-feira, né? esta quinta-feira, nas instalações da Universidade Pedagógica. Entretanto, já tem as oficinas já acontecerem desde o sábado, dia 9. Portanto, essencialmente, foram selecionados 15 alunos de escolas secundárias localizadas na cidade de Maputo, quatro escolas, e esses alunos vão passar por cerca de 7, 8 oficinas em que eles descobrem como é que de facto tem que se ler um texto, como é que se pode escrever um texto, como é que se pode traduzir uma história oral para uma história no formato escrito, no formato literário. E depois deste período oficinal, do trabalho oficinal que tem duração de mais ou menos 2 meses, esse trabalho passa depois para um processo editorial que vai resultar no livro. Porque achamos que a intenção de fazer oficina, de escrever, é importante para os alunos, para treiná-los a trabalhar com a palavra, com o processo de escrita, com o processo de recolha de histórias, mas ao mesmo tempo tem um pilar que é importante neste projeto, que é a difusão e que é a retenção também desse conhecimento. E achamos que só podemos fazer isso através da publicação do livro, que vai ser resultado de todo este trabalho. Ok. Vai ser uma compilação dessas histórias. Os participantes, neste caso, vão ser treinados a desenvolver técnicas e a ampliar habilidades, porque também vários escritores surgiram desse universo, desse tipo de oportunidades. Aliás, o teu próprio caso, Mélio Tenga, como escritor, acho que te fizeste também numa plataforma desta natureza. Mas o desafio grande também é agir num contexto também marcado pelo recurso à tecnologia como fonte de conhecimento, como fonte de lazer. O livro é fonte de conhecimento e também é fonte de lazer. E a tecnologia cada vez mais a ganhar seu próprio espaço, o que significa para a associação pensar estratégias que possam reter a atenção, o interesse deste público-alvo jovem, que convive com a tecnologia à volta, com a pressão da tecnologia. Em termos estratégicos, o que isto implica para vocês? Acho que esta pergunta é muito importante e nós estivemos, não só no processo de preparação, a refletir sobre isso, mas também no evento de lançamento do projeto. Nós tivemos uma mesa redonda que estivemos a discutir também sobre isso, porque há uma espécie de reprogramação das mentes dos jovens, das pessoas, também dos adultos, em relação a como lidar com os problemas, a como lidar com a vida, no sentido de as redes sociais, o telemóvel e a inteligência artificial reprograma-nos para a rapidez, para o imediato. Sim, o acesso fácil. Para o acesso fácil, em que o cérebro não tem que trabalhar. Sim. Uma espécie de
de letargia, de preguiça, Sim, de preguiça contínua. Então, esse é um dos desafios que nós, de facto, estivemos a discutir à volta dele. Mas a nossa grande trunfo disto é que os alunos que estão envolvidos neste projeto são alunos que já têm algum interesse Então, pela houve um critério de literatura. seleção dos alunos Sim, a associação entrou em contato com as com as escolas e as ok. escolas indicaram alunos que pudessem ser mais produtivos e pudessem gerar melhor resultado nesse processo de treinamento e de reescrita de histórias. Ok. E pensar nisso é também pensar narrativas que possam aproximar e captar esse interesse. As histórias, por si só, capazes de gerar o interesse e aproximar esses participantes, potenciais leitores e, quiçá, potenciais futuros autores, escritores, poetas, romancistas ou jornalistas, pessoas que poderão trabalhar com a palavra, mas, acima de tudo, a consciência de que todos terão que se relacionar com a palavra como princípio, né? Primeiro foi o verbo, que isto é bíblico. Então, como é que estão a pensar também na motivação a partir das próprias histórias, a partir das próprias narrativas que se pretende discutir e se estimular que sejam preservadas, cuidadas com delicadeza, com interesse? Acho que um dos aspectos que é o mais importante é que os alunos vão buscar as histórias que eles quiserem É um contar. espaço livre. É um espaço livre. Os alunos vão ouvir, vão conversar, vão ler, portanto, vão buscar histórias que já existem, Ou histórias, seja, o aluno mitos. conta uma história. Ele conta a história que Yeah. quiser. Yeah. O que acontece nesse trabalho das oficinas é que ele é treinado, é orientado sobre qual é a melhor forma de contar essa história, como é que ele pode construir essa história para levar ao leitor. E a partir daí penso que esse interesse dele querer contar a sua própria história, no sentido de ir buscar, no sentido de não ser obrigado a contar uma determinada história, acho que isso é um elemento motivador para ele. Yeah. A liberdade. A liberdade e a curiosidade de querer buscar uma determinada coisa. Porque há muitas histórias, há muita coisa que acontece e que passa e não temos registro disso. Portanto, eles terem esse espaço de liberdade, de ir buscar, acho que é uma forma também não só de registrar, mas também acho que é um instrumento importante para motivá-los a trabalhar à volta dos textos. Sim. Muito importante também um outro ponto. Acho que ouvir essas histórias contadas por jovens é um indicador claro sobre o universo desses mesmos jovens. O seu pensamento, a sua opinião sobre o mundo e aquilo que estão a captar no mundo. E provavelmente as principais preocupações dessa mesma geração. É um trabalho de criação, um trabalho de criatividade, é um trabalho que salvaguarda a necessidade de contarmos histórias, não só no capítulo tradicional, mas, acima de tudo, de percebermos o que está a acontecer nos nossos tempos. Acha que este também poderá ser um objetivo, se calhar, não o geral, mas uma espécie de objetivo oculto. Há um objetivo oculto subtil. por aí, subtil. Sim. Sentem isto, essa outra missão passiva do projeto? Acho que sim, porque o artista, o trabalho literário, de alguma forma, faz uma fotografia do tempo em que o seu autor vive, não é? E penso que, a partir dos seus textos, a partir do que eles vão propor, vai ser possível fazer uma leitura sobre a sua perspectiva, sobre o que eles veem, sobre o que eles refletem à volta dos tempos atuais, dos seus ambientes e de tudo que estiver à volta. Acho que, de forma até não intencional, isso vai acabar por compor também os seus textos. Pois. E poderá ser útil mais do que para uma ideia de pensar o futuro leitor, o futuro autor, poderá ser a fotografia que nos permite pensar a esfera social de forma mais transversal, sem dúvidas, né? Acho que sim. Yeah. E esse é o dever também da literatura. Sim, acho que a partir daí é possível, porque as pessoas têm diferentes pontos de vista e os alunos participantes deste projeto têm também visões diferentes. Acho que a partir daí é possível, ou vai ser possível, compreender o que é que eles pensam, como é que eles pensam, em o que é que acreditam, o que é que sonham, a partir desse reconto das histórias. Isso. E as oficinas, como é que tem sido também uma oportunidade importante para entender as principais fragilidades quando falamos do ensino da língua portuguesa, mas também quando falamos do cultivo da escrita, quando falamos da leitura, a capacidade de ler, fala-se muito em vários círculos sobre as fragilidades no que diz respeito
à escrita, à leitura por parte de jovens estudantes, que uns iniciam-se na universidade com dificuldades graves de escrita. O Mélio é professor universitário e sabe muito bem de que estamos aqui a falar. Como é que estão também a entender algumas fragilidades nesse capítulo da escrita, da leitura, da assimilação de um texto, da compreensão de um texto, da interpretação de um texto? Leitura e interpretação. Acho que são muitos desafios. Uma das coisas mais importantes que discutimos isso na primeira sessão com os alunos é a necessidade de aprender a ler, porque o ler não é apenas a palavra, é como é que nós entramos no texto, como é que nós desmontamos o texto, e eles tiveram a oportunidade de discutir isso, de exercitar isso, esse primeiro processo que é saber ler, porque o escrever já implica, o escrever bem, implica saber ler, saber interpretar, saber pensar como leitor. Sim. E esse foi o primeiro passo, se calhar o passo mais importante, em que eles com o apoio, obviamente, de um dos facilitadores, que é o Nelson Lineu, eles tiveram a oportunidade de pensar e de refletir como é que se lê um texto literário, como é que se desmonta um texto literário, como é que se compreende o texto literário, o que é que pode estar por detrás de cada palavra num texto literário. Aquilo que está, na tecnologia hoje em dia é muito comum ouvir falar das métricas. Pois. Isso existe em vários campos, incluindo no processo de leitura e interpretação, as métricas. Mas tem métricas interpretar uma história? Eu penso que pode ter métricas subtis, né? Quer dizer, não temos métricas muito objetivas. Se pode sugerir e pode, a partir dessas propostas de métricas, descobrir-se outros. O mais importante é compreender que a leitura não é só um lugar não é o que está ali, não é a fotografia que está ali. Portanto, a leitura pode ir para além disso. Há um escritor, penso que é o Gabriel Garcia Marques, que dizia que o trabalho dele como escritor é sugerir o que não está no texto literário, ou seja, a literatura está muito para além dessas palavras. E eu acho que isso também reflete-se ou refletiu-se nessa discussão com os alunos. Exato, quando as folhas levantam o vento. Por exemplo, que a reflexão sobre isso pode não ser apenas o que está ali. Pode não ser apenas essa frase. É muito para além disso. É o cão que mordeu, ou melhor, é o homem que mordeu o cão, não é? É o homem que mordeu o cão. Mas também é preciso destacar aqui neste trabalho, sobretudo oficinal, a qualidade do sujeito facilitador. Noto uma preocupação em colocar escritores a orientarem essas oficinas, a treinarem os participantes, os estudantes. Qual a importância de ser um escritor, um poeta, um romancista, a treinar sobre habilidades de leitura, de escrita? O que há de especial na escrita criativa que pode ampliar a capacidade técnica de leitura e de escrita? E tenho que dizer que muito para além de serem os dois facilitadores, o José dos Remédios e o Nelson Lineu, para além de serem escritores, de trabalharem com a crítica, no caso dos Remédios, ser jornalista, são pessoas que também têm experiência nesse processo de ensinar. Na docência. O José dos Remédios é professor já há vários anos. É professor, o Nelson Lineu também é professor. Então, esse exercício de termos um escritor que tem experiência de trabalhar a palavra, de polir a palavra, de apagar, de editar, e a experiência dos dois como professores, acho que é um dado que nós observamos para poder-los convidar para orientar essas oficinas. E claramente que se vou ensinar a dançar, é importante que eu saiba dançar. Se vou ensinar a escrever, é importante que eu saiba escrever. Se vou ensinar a escrever texto literário, é importante que eu tenha experiência com o trabalho do texto literário. E por isso e por outras razões convidamos os dois e achamos que são pessoas que vão dar uma contribuição importante, que vão ajudar-nos a chegar onde queremos chegar dentro deste período de implementação do projeto. Exato. A literatura moçambicana, puxar se calhar um pouco para este lado, esta conversa, a literatura moçambicana, como é que ganha com um projeto desta natureza, quando pensado não só para Maputo, mas pensado à escala nacional? Este género de intervenções, como é que engrandece a literatura numa altura em que temos uma sombra ao lado, que é a inteligência artificial? E vou fazer mais provocações sobre isso mais à frente. Como é que isto engrandece e é tão importante isto para a literatura? No livro existem 3 elementos, quer dizer, na literatura existem 3 elementos principais. Um desses elementos é o autor, que é o elemento que vai escrever.
no meio, que é o elemento, se calhar, que faz essa intermediação, é a obra, é o livro, é o texto. Depois, do outro lado, temos um outro elemento que é muito importante, sem o qual esse mecanismo não funciona, que é o leitor. E penso que, muito para além de aprenderem técnicas de escrita, como escrever melhor, estamos num trabalho que é de formar leitores. Um projeto desta natureza, ampliado para uma dimensão nacional, penso que seria uma contribuição muito grande no sentido de fazer crescer o número de leitores, porque a literatura só funciona quando temos um leitor. A literatura, o autor, o livro, sem um leitor, há um poeta que diz que é uma espécie de um elefante morto, que tem toda a dimensão que parece enorme, mas não funciona. Não funciona, é uma espécie de caixa vazia. Portanto, acho que é um trabalho essencialmente também de formação do leitor, de consciencializar os jovens, os alunos, sobre a importância de ler e de saber ler, mas também de saber escrever, que eu acho que precisamos também de incutir esse gosto, esse exercício de se expressar e de se expressar bem. Isso. Agora vamos às últimas perguntas de provocação nesse capítulo. Ainda bem que durante a nossa conversa, de certo modo, fizemos um pequeno preâmbulo, uma contextualização sobre o desafio de escrever, o desafio de ler neste contexto da tecnologia, da inteligência artificial e com todas as soluções. Há cada vez mais aplicações de inteligência artificial arrojadas, mais ajustadas às necessidades pontuais, até para a autenticidade da autoria de um texto, para além do gratuito ChatGPT, claro, há vários outros aplicativos de inteligência artificial que estão em voga e na moda. E há várias preocupações sobre isso, não só sobre questões de ordem ética, porque também existem questões de ordem ética, mas também a relação autor e leitor. Até que ponto o leitor continua a acreditar que o autor é realmente o autor quando está perante um texto tão bem elaborado, não só na forma, na estética, mas até no sentido, no conteúdo. Como é que isto é um desafio muito grande? Porque o leitor vê um texto e pergunta-se: será que é da autoria do Mélio, do João, do Beltrano? Como é que isto é também um lugar de ambiguidade, para além de outras questões de ética, da ausência da construção de uma musculatura cerebral? Eu acho que é uma pergunta enorme que eu acho que é discutirmos pelo menos 3, 4 horas à volta. Não precisa dar respostas, é uma tentativa à de volta resposta. disso. E em todo o mundo há conferências sobre a discussão envolvendo a inteligência artificial e os artistas. Os artistas em vários campos, né? E há também artistas a reivindicarem, artistas contra a ideia de recorrer à inteligência artificial, porque há uma coisa que acontece nas ferramentas, quase todas de inteligência artificial, que se questiona também se é inteligência, que é, essencialmente, essas ferramentas recorrem à informação pré-existente. Neste momento, as ferramentas de inteligência artificial ainda não evoluíram a um nível em que elas por si produzem, criam. É uma recolha, né? Elas vão buscar recursos. Vão buscar recursos dos escritores, vão buscar recursos dos fotógrafos, vão buscar recursos de designers, de vários campos. E, portanto, vão cruzando isso para poder compor um resultado. São rápidos e resumem rapidamente? Por completo. Ou seja, não há, neste momento, completa originalidade naquilo que criam. Para uma ferramenta de inteligência artificial poder escrever num tom, por exemplo, em que eu escrevo, num estilo em que eu preciso de fornecer esse conteúdo para essa ferramenta, poder pensar assim, poder reagir assim, poder construir uma história tendo isso como referência. A tua voz. A minha voz, o meu tom de escrita. E acho que o mais importante é o artista, o escritor, no caso, pensar e decidir se quer isso. Não querendo, simplesmente protege o conteúdo, protege a integridade do seu conteúdo. Porque tudo que é feito pela inteligência artificial não tem autor. Ou seja, o autor do que é produzido a partir dessa ferramenta é a pessoa que manipula a ferramenta. Sim. Ou seja, se eu forneço o conteúdo... Que oferece os prompts, que cria os prompts.
se eu ofereço conteúdo sobre mim, sobre como é que eu trabalho, conteúdo em relação ao estilo, e depois uma outra pessoa recorre à inteligência artificial para pedir que elabore um texto ao estilo de... Quer dizer que o meu estilo praticamente passa, quer dizer, o texto passa a ser da autoria daquela outra pessoa. Sim. Portanto, e são várias discussões já. Há muita problematização, né? E temos vários pontos por onde segurar. Eu né? penso que sim, principalmente em Moçambique, quer dizer, os países muito mais avançados ainda têm problemas e nós estamos ainda numa relação primária em que estamos a discutir questões autorais, Sim. estamos a discutir questões básicas de regulamentação da inteligência artificial, que não temos, não há nenhum regulamento, Sim. não há nada que protege quer o autor, quer o pesquisador, quer qualquer tipo de pessoa, qualquer criador. Não existe. Estamos assim a navegar no mar, digamos, às escuras, numa sombra, como disseste. Estamos numa sombra. Porque não existe. Acho que estamos ainda em momentos iniciais de Temos que discussões. consolidar aqui alguma base para iniciar essas conversas, mas a verdade é que a inteligência artificial chegou, é imparável. Estamos a receber textos em livros, em relatórios, em discursos, palestras, dissertações, trabalhos de fim do curso, monografias, enfim, que são produzidos a partir das ferramentas de inteligência artificial. Isso está a acontecer. Completamente. E como disseste, não é, isso está aqui, não temos como fugir. Acho que o mais importante é a regulamentação. No campo artístico, no campo científico, por exemplo, no campo científico há universidades que já dizem em que momento é que se pode usar, tem que se referenciar, que foi usada uma ferramenta de inteligência artificial, e há componentes que é proibido usar. Portanto, há regras sobre como usar. Há uma regra aí para a conduta, né? No nosso contexto ainda há muito trabalho nisso, que é regulamentar, fazer as pessoas perceberem que a ferramenta está aí, mas em determinados contextos é preciso limitar, no contexto de criação, no contexto acadêmico, principalmente. Sim, por exemplo, no contexto acadêmico, há experiências de universidades, sobretudo para cursos à distância, em que, por exemplo, a chamada sala virtual, quando se submete um trabalho de investigação, a plataforma por si só já tem detetores sobre a autoria desse trabalho que está a ser submetido. Sim. Não é? E já por si só é um mecanismo que permite um melhor controle e ajuda e permite essa exigência. Mas uma pergunta também importante. Explicar a história, dar os famosos prompts, que é fornecer indicadores. Na verdade, são termos de referência, diríamos, são os termos de referência que conduzem a uma ferramenta a nos devolver um trabalho que aqui se pretende. Que é, na verdade, uma explicação, é um pedido. Não é necessariamente, pode não ser necessariamente a autoria, pode não ser necessariamente a explicação sobre a voz própria. Porque quem vai, quer dizer, é explicar as necessidades, é buscar uma consultoria. Eu gosto muito dessa colocação, porque para nós conseguirmos, e há vários estudos da engenharia de prompts feitos à volta disso, para nós conseguirmos um resultado eficaz, quer dizer que temos que colocar uma pergunta eficaz. Sim. Para nós conseguirmos um bom resultado de uma ferramenta de inteligência artificial, um resultado que vai nos ajudar depois a desenvolver, se é um trabalho que estamos a fazer, quer dizer que temos que ser suficientemente capazes e competentes para podermos fazer esse pedido. E como é que isso se faz? É leitura. Se nós não lemos, se nós não temos capacidade de escrever o que pensamos, que eu acho que é a grande crise que nós temos neste momento nas universidades e nas reflexões, nas discussões, é a capacidade de dizer o que é que nós estamos a pensar, de estruturar isso. E a pergunta é um bom princípio disso. É um indicador claro do grau de entendimento de quem solicita um resultado. Completamente. E se nós conseguimos formular como deve ser, com profundidade, porque temos essa experiência, temos esse conhecimento, porque adquirimos das leituras, e nós conseguimos fazer isso, quer dizer que o resultado vai ser melhor. E a consciência crítica do que se recebe de uma ferramenta de IA, que há um trabalho já humano, depois, vamos lá, depois de ser a plataforma prover esse conteúdo. Há um trabalho humano. Acho que é necessário depois intervir. Né? E até porque nós não temos muita informação
dentro das ferramentas sobre o nosso contexto. Isso. Então, aí é preciso trabalhar para dar um corpo Domesticar esses original. conteúdos. Sim. Sim. Domesticar. Yeah. Olha para nós. Estamos a falar de histórias e lá fomos para a IA, mas Aí é uma longa história. é uma longa também. história. E também acho que é impossível falar sobre a necessidade de ler e sem falar dessas dinâmicas todas, sobretudo neste contexto de IA em que os jovens estão a ler, estão a produzir textos a partir das plataformas de IA. Os textos até no capítulo privado, mensagens, é possível hoje no WhatsApp ter assistência direta da inteligência artificial para responder uma mensagem, para escrever uma mensagem. Enfim, está aqui conosco, é uma sombra que não sei se é frondosa ou apenas nos assombra, mas a verdade é que está aqui. E este projeto também vem para participar dessa conversa de construirmos um cidadão capaz de produzir conhecimento, pese embora esta atmosfera e saber conviver com essa atmosfera tecnológica que nunca vai parar. Não é? Com certeza. Yeah. Eu acho que o mais importante é criar uma espécie de, diria, independência de pensamento, em que temos a ferramenta, como um auxílio, da mesma forma que temos o mouse para acedermos ao computador e usamos o mouse como intermediário. Acho que a ferramenta é isso, vai dar suporte, mas não é o essencial. Nós apanhamos transporte para nos deslocarmos, mas não quer dizer que somos incapazes de nos deslocarmos. Né? O veículo acaba por ser uma ferramenta para ganharmos tempo, para sermos mais flexíveis. Então, acho que o mais importante é garantir a integridade do nosso pensamento, continuarmos a pensar, não nos deixarmos afetar e sermos capazes de produzir pensamento e de produzir conhecimento. Um grande abraço, Mélio. Voltaremos a falar muito em breve. Obrigado. Até já.